Olá pessoal, meu nome é Loiane Groner e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre como nós podemos criar aplicativos utilizando o Ionic 2, que é um framework open source, e nós podemos utilizar HTML, CSS e JavaScript para desenvolver esses aplicativos e ainda assim publicá-los nas lojas, seja na Apple Store ou no Google Play. Eu trabalho há um pouco mais de 10 anos com desenvolvimento de software. As minhas áreas de expertise são Java no back-end e no front-end com JavaScript, HTML5, frameworks da Sencha e Angular também. E na parte de desenvolvimento mobile, trabalho com PhoneGap e Ionic. Atualmente trabalho como desenvolvedora full stack Java com HTML5 e JavaScript numa empresa multinacional, e nas horas vagas também tenho os meus projetos pessoais, como o meu blog, que é o loiane.com, onde tem alguns tutoriais que vocês podem dar uma olhada lá depois. E também tem um portal de treinamentos que é o loiane.training, onde tem vários cursos totalmente gratuitos e também tem a emissão de certificado de participação. E nas horas vagas eu também gosto muito de escrever, já tenho alguns livros publicados. Esses livros foram publicados em inglês e aqui no Brasil eles estão disponíveis através da Amazon.com.br. Então vamos começar o nosso bate-papo e falar de Ionic. Antes da gente falar sobre Ionic 2, eu vou falar um pouquinho sobre o Ionic 1 e o porquê dessas diferenças que existem no Ionic 2 que antes não existiam no Ionic 1. O Ionic 1 ele foi criado em 2013, ele é como se fosse um Twitter Bootstrap para aplicações mobile, ou seja, ele fornece uma camada de CSS e HTML para que a gente tenha componentes bem parecidos com o que nós temos nas APIs nativas, né, como Objective-C e Swift para iOS e API Java Android para o Android. O Ionic 1 tem uma dependência no Angular 1, então toda a parte de organização de projetos, criação de controllers, isso tudo vem do Angular 1. E a base do projeto é no Apache Cordova, que é o framework open source também que permite que a gente desenvolva aplicativos híbridos. Então toda a parte híbrida, toda essa parte, digamos, mágica da aplicação é toda feita com PhoneGap e o acesso nativo também. Esse é o framework mais popular para desenvolvimento de aplicativos híbridos hoje, um stack completo, tendo mais de 1 milhão de aplicativos já publicados. Tem suporte para iOS e para Android, e o Ionic 1, através de uma intervenção manual via Visual Studio, também oferece suporte para o Windows Phone 8. Geralmente, quando é lançada uma tecnologia com uma versão um pouco mais nova, nós temos novas funcionalidades e correções de bugs. Não foi o que aconteceu do Ionic 1 para o Ionic 2. O Ionic 2 ele foi totalmente reescrito, então é como se fosse um framework um pouco diferente do Ionic 1. Isso tudo porque, como o Ionic 1 tem uma dependência muito forte no Angular 1, o Ionic 2 ele tem uma dependência no Angular 2. E como o Angular 2 foi totalmente reescrito também, então explica-se por que o Ionic 2 também foi reescrito. Porém, uma coisa legal para quem já trabalhou com o Ionic 1 é que o Ionic 2 possui os mesmos componentes. Então a parte de listas, de modais, enfim, tudo que a gente tinha no Ionic 1 a gente pode continuar utilizando no Ionic 2, porém com um pouco de diferença no nosso código. E uma coisa super bacana do Ionic 2 é que teve uma melhoria de performance muito grande. Com o Angular 1, ele não foi feito para ser executado em plataformas móveis, né, em smartphones e tablets. Porém, o Angular 2 ele já foi criado com esse intuito também, de ser uma plataforma universal para desenvolvimento, incluindo desenvolvimento móvel. E com isso a gente teve uma melhoria de performance muito grande. Inclusive, o próprio time core do Angular 2 que trabalha na Google tem também o Ionic 2 nos planos para que eles possam melhorar ainda mais a performance em futuras versões do framework também. E o Ionic 2, além do iOS e o Android, também traz suporte para o Windows 10.
porém ele não tem suporte para Windows 8 ou 8.1. Se você deseja desenvolver aplicativos para Windows Phone 8 ou 8.1, aí tem que usar o Ionic 1 mesmo. A minha visão pessoal sobre esse framework é que ele é um stack de dependências do que apenas um framework, porque ele utiliza várias tecnologias dentro dele. Então nós temos ali na base o Apache Cordova, que é o responsável por toda a parte de aplicativo híbrido do projeto, ou seja, a gente vai conseguir empacotar esse projeto e colocar no Google Play e na Apple Store. Tem o SES também, que é utilizado como pré-processador do projeto, então toda a parte de customização de temas a gente faz via SES, e toda a parte da organização do projeto a gente utiliza o Angular 2. Para aqueles que ainda não ouviram falar sobre o Angular 2, o Angular 2 também tem uma dependência que é o TypeScript, que é um super conjunto do JavaScript, ou seja, a gente consegue utilizar o que nós conhecemos como JavaScript Vanilla, que é o JavaScript puro, e a gente consegue utilizar também as funcionalidades recentes que foram lançadas com o ECMAScript, tanto de 2015, desse ano, 2016, e também funcionalidades que serão lançadas em 2017. Mesmo que os browsers não suportem todas essas funcionalidades, a gente consegue desenvolver com TypeScript, e o próprio TypeScript transpila, ou seja, é uma espécie de compilação para o JavaScript puro, assim todos os browsers conseguem entender o código que a gente escrever. Mas afinal, o que é esse tal de Ionic e como é que ele pode ajudar a desenvolver esses aplicativos e publicar nas lojas? Uma das maiores vantagens é que, se você for desenvolvedor web, ou seja, já está acostumado nesse ambiente de JavaScript, HTML e CSS, a gente tem uma grande facilidade para desenvolver esses aplicativos utilizando essas três tecnologias. Então, em aplicativos Ionic, nós utilizamos o CSS mais as tags HTML que o Ionic nos fornece. Toda a parte lógica da nossa aplicação, por exemplo, se o usuário fez um tap em um botão, o que é preciso acontecer? Ou eu vou carregar informações que vão vir de uma base de dados, tudo isso quem é o responsável por fazer é o Angular 2, com o ECMAScript 2015 e 2016 e também com o TypeScript. Então toda essa lógica do JavaScript, quem é o responsável é o Angular 2 com suas dependências. Porém, somente com esses dois itens, CSS, HTML mais JavaScript com Angular 2, TypeScript e ECMAScript, a gente consegue desenvolver o que nós chamamos de Web Apps, ou seja, são aplicações que tem uma cara, ou seja, tem um look and feel parecido com aplicativos nativos, porém somente rodam no browser. O legal das aplicações híbridas é que mesmo utilizando o código CSS, HTML e JavaScript, a gente também consegue fazer acesso ao hardware do smartphone ou do tablet, e para isso a gente utiliza o Apache Cordova. No Ionic 2, os plugins do Apache Cordova ganharam um nome especial, que é o Ionic Native, que é uma abstração do código JavaScript puro utilizado pelo Apache Cordova, porém numa sintaxe que utiliza o Angular 2. E no final, depois que todo o nosso código está pronto, a gente pode fazer o build e empacotar esse projeto pronto para produção, para a gente poder enviar o APK do Android ou o IPA do iOS para as lojas Google Play e Apple Store, respectivamente. Agora, o que é esse tal de aplicativo híbrido, caso você nunca tenha ouvido falar nisso? A gente vai desenvolver todo o nosso código com JavaScript, CSS e HTML. No caso do Ionic 2, vai ser com CSS, HTML do Ionic, mais código JavaScript do Angular 2. Então, nós vamos ter esse código envolvido em um browser. Tanto o iOS quanto o Android tem um componente nativo que é chamado de WebView. Essa WebView nada mais é que um browser. Então, no aplicativo híbrido é criado um aplicativo nativo com a WebView, só que essa WebView vai carregar o nosso arquivo HTML, que vai conter todo o código JavaScript e CSS da nossa aplicação.
E como a gente está trabalhando em um ambiente nativo, a gente consegue também fazer acesso ao hardware do smartphone ou do tablet. Nesse caso, a gente consegue acesso ao Bluetooth, a gente consegue acesso à geolocalização, a câmera para poder tirar uma foto, gravação de vídeos e etc. E isso tudo, quem é o responsável nesse caso é o Apache Cordova, que vocês também já podem ter ouvido esse nome por aí, através do nome comercial dele, que é o PhoneGap. E o Apache Cordova ou o PhoneGap fornecem também uma maneira da gente criar o arquivo nativo, ou seja, o APK para Android ou o IPA para o iOS. E não dá para a gente falar sobre Ionic 2 sem falar sobre o Angular 2, já que Angular 2 é um requisito para a gente poder desenvolver com o Ionic 2. Então, o legal do Angular 2 é que ele é todo baseado no conceito de Web Components e em padrões web, ou seja, o Angular 2 segue as boas práticas mais recentes que nós temos hoje, como existem também em outros frameworks como o React e também o Vue. Ele é todo baseado em componentes, o que facilita bastante a gente criar os nossos componentes e dar manutenção também no projeto. Como eu já mencionei também, ele tem uma dependência no TypeScript. Caso você não queira trabalhar com TypeScript, dá também, porém o código fica muito mais longo e muito mais verboso também. Então o TypeScript ele realmente facilita o desenvolvimento para a gente. E nós também podemos utilizar todas as funcionalidades disponíveis tanto no ECMAScript 2015, 2016 e também 2017, ou seja, que ainda serão lançadas no ano que vem. E o que é esse tal do ECMAScript? O ECMAScript ele é a definição da linguagem. O JavaScript é uma das implementações do ECMAScript. Então a gente pode dizer que tanto o ECMAScript 2015 quanto o ECMAScript 2016 são versões mais novas do JavaScript, a grosso modo. E além disso, nós também temos vários outros conceitos no Angular 2, como components, serviços, observables, para poder fazer a parte de tratamento de requisições para o servidor, pipes e também diretivas. Nós temos aí alguns blocos principais, tanto no Angular 2 quanto no Ionic. Então a parte de módulos, componentes, templates, serviços, injeção de dependência, diretivas, data binding, isso tudo é comum tanto no Angular 2 quanto no Ionic. Só que o Ionic também tem a parte de, além de componentes, também tem páginas, que até o final dessa palestra a gente também vai aprender qual que é a diferença. E a parte de roteamento no Angular 2 a gente não utiliza, porque o Ionic 2 ele tem o seu próprio roteamento. E além disso, como parte também de um aplicativo feito com Ionic, a gente também pode utilizar os plugins do Cordova, que aqui no Ionic a gente conhece como Ionic Native. Como é que funciona a parte do código do Ionic? Então nós temos um componente, que é onde nós vamos ter as variáveis, os métodos que nós queremos executar. E nós temos também o template, que é todo o código HTML que nós temos na nossa aplicação, nesse caso mais específico para um componente. Todo componente pode ter um template. O componente se comunica com o template através do binding de propriedades, ou seja, eu quero enviar o valor de uma variável para eu colocar ali no meu HTML e o usuário conseguir ver esse valor na tela. E o template se comunica com o componente através do binding em eventos. Ou seja, quando a gente faz swipe na tela ou quando a gente faz um tap em um botão, a gente consegue que o componente seja avisado e com isso seja executada alguma lógica de programação quando algum evento desse ocorrer. E além disso, a gente também pode modificar o comportamento do DOM através de diretivas, ou seja, colocar condicionais no nosso HTML ou fazer um loop for no nosso HTML ou até mesmo criar as nossas instruções que vão falar para o Angular 2 e para o Ionic 2 qual é a lógica que você quer executar naquele HTML. E toda a parte de comunicação com o servidor, ou seja,
Se a gente quer acessar um banco de dados ou até mesmo local storage ou SQLite, a gente faz isso através de serviços. Os serviços são classes especiais onde nós vamos colocar todo o nosso código de lógica de negócio da aplicação. E a parte de acesso ao servidor faz parte da lógica de negócio do aplicativo também. E nós também podemos injetar os serviços nos nossos componentes seguindo o padrão singleton. Ou seja, a gente pode ter apenas uma instância do serviço para toda a aplicação, caso isso seja necessário. Caso não seja necessário, a gente pode ter mais de uma instância também sem problema nenhum. E toda a parte da organização da aplicação, quem fica responsável por isso são os módulos. Então a gente também pode modularizar a nossa aplicação e ter tudo organizadinho em módulos. O Ionic 2 ele também tem os seus próprios componentes, barra de busca, abas, alertas, modais, botões, cards, ícones, listas. A gente pode utilizar o ícone de fazer o refresh quando a gente, por exemplo, abre uma página, fica aquela mensagem de carregando, entre vários outros componentes que estão disponíveis para a gente utilizar também. Então vamos ver um pouquinho mais de hands-on para a gente poder ver como é que funciona o Ionic 2 na prática. Primeira coisa que nós temos que fazer, caso você ainda não tenha, é ter o Node.js instalado no seu computador. E tenha certeza que você tem a última versão. Então você vai lá no site do nodejs.org. Aqui na própria página do Node.js vai ter esses dois botões. Você pode pegar o último botão aqui, esse que é o Current, ou seja, a versão mais atual. E aqui já vai vir o download correto para você utilizar do sistema operacional que você estiver utilizando. Então você vai fazer o download aqui do executável e vai instalar no seu sistema operacional. Após esse passo, nós precisamos instalar o Ionic e também precisamos instalar o Apache Cordova. E para isso nós vamos utilizar o bom e velho terminal. Para o pessoal que estiver utilizando o Windows, é o Command Prompt, o CMD, aquele que você vai lá no botão iniciar, acessórios e tem lá o CMD, ou você faz a busca ali por CMD no menu iniciar também. Então aqui no terminal nós vamos digitar o NPM. O NPM é um gerenciador de pacotes do Node.js, então quando você instala o JS, o NPM também é instalado. E esse é um dos motivos que a gente precisa instalar o Node no nosso computador. Nós vamos fazer aqui um install, nós vamos pedir para poder instalar globalmente, então nós colocamos aqui um "-g", nós vamos colocar aqui o Cordova, espaço, Ionic, @latest, que é para poder instalar a última versão disponível. Aqui então a gente aperta Enter e vai esperar a instalação. A instalação aí pode demorar alguns minutinhos. E para quem estiver utilizando Linux ou macOS, coloque o sudo na frente e quando você apertar Enter, vai pedir pela sua senha, você digita a sua senha e é instalado também como administrador da máquina. E depois a gente ter instalado tanto Cordova quanto Ionic, chegou a hora da gente criar o nosso primeiro projeto. Aqui mesmo no terminal, a gente vai mudar de diretório, para isso a gente utiliza o CD e você vai copiar para onde você quer criar o aplicativo. Aqui no meu caso, eu vou criar em documentos, eu tenho um diretório chamado Development e também tenho um diretório chamado Ionic 2, que é onde eu crio os meus projetos do Ionic 2. Dentro desse diretório é onde eu vou criar o meu projeto. Então eu vou digitar aqui Ionic, Start, o nome do meu aplicativo. A gente vai criar um Pokédex, então eu vou criar o meu aplicativo com o nome de Pokédex. E para a gente poder utilizar a segunda versão do Ionic, eu vou colocar aqui um "-v2" e vou executar. Quando a gente executa isso, vai criar toda a estrutura do projeto para a gente. Pronto, terminou de criar o projeto e a gente pode abrir o projeto no nosso editor de texto favorito. No meu caso, eu estou utilizando o Visual Studio Code, que é um editor totalmente gratuito e está disponível também tanto para Linux quanto para Windows e também para macOS. Então aqui essa é a estrutura do projeto que é criada para a gente. Nós vamos trabalhar principalmente aqui dentro desse diretório source. Então aqui nós temos o diretório app,
onde tem os arquivos mais importantes, que é o componente que será executado no nosso aplicativo. Também temos os assets, que é onde nós podemos colocar imagens aqui para serem utilizadas pelo nosso aplicativo. As páginas, nesse caso, um aplicativo com abas, então nós temos aqui 3 abas e mais um componente principal que tem todas essas 3 outras abas. E também um diretório de tema para a gente poder fazer toda a customização que for necessária. Caso vocês queiram mais detalhes do que seja esse diretório hooks, o diretório platforms, o diretório plugins, o diretório www e esses outros arquivos de configuração, tem vídeos no meu canal do YouTube, que eu vou deixar para vocês também no final da palestra, que depois vocês podem assistir com muito mais calma e para saber de mais detalhes. Vamos entender um pouquinho sobre Angular 2 para a gente poder colocar a mão na massa. Então eu vou pegar aqui como exemplo o arquivo home que foi criado, né? A página home que foi criada. Vocês podem ver que existem 3 arquivos, um HTML, um SCSS, essa é a extensão do Sass, para a gente colocar o nosso código CSS, e também o arquivo com extensão TS, que é a extensão TypeScript. Dentro desse arquivo TypeScript, a gente consegue ver esse código. Então, para quem já trabalhou com C# ou com Java, já que ambas as linguagens têm uma sintaxe muito parecida, já não vai ter tanta dificuldade para poder aprender Angular 2, porque o TypeScript, né, que também quem criou o TypeScript foi a Microsoft, manteve aí também uma sintaxe muito parecida, né, além de utilizar também a sintaxe do JavaScript. Então, por exemplo, aí nós temos a declaração de uma classe chamada homepage. Nós estamos utilizando um export do ECMAScript 2015. E nós estamos utilizando também um decorator. No Java, por exemplo, a gente conhece os decorators como anotações, né, as annotations. Então nós temos aí um decorator para poder indicar que essa classe é um componente. Essa classe também tem um seletor. Esse seletor vai ser o nome da tag HTML que vai ser criada para poder utilizar esse componente depois, e isso vem do conceito de Web Components, que é um padrão web nos dias de hoje. E também temos a indicação de qual que é o arquivo que contém o código HTML desse componente. Além disso, nós também temos os imports das classes utilizadas. Esses imports são do ECMAScript 2015. Sempre que a gente utilizar uma classe que não está no mesmo arquivo, a gente precisa importar o nome da classe e dizer em qual arquivo também que essa classe está. E no final nós temos também o construtor. E nos construtores é onde nós passamos a injeção de dependência. Ou seja, quando a gente faz injeção de dependência, nós estamos pedindo para o Angular 2 criar automaticamente uma instância dessa classe para ficar disponível para esse arquivo, para essa classe ou componente poder utilizar. E esse é o código que nós temos na página HTML, ou seja, no arquivo home.html. Como vocês podem ver, nós temos aí uma mistura de 2 tipos de código. O primeiro deles é que nós temos tags normais do HTML. Nós temos um H2, nós temos um P, poderíamos ter uma div, enfim. E nós temos também as tags do próprio Ionic 2, que nós podemos utilizar também. E se vocês repararem, as tags têm aí o nome Ion, traço e o nome do componente. Então, Ion Header para um cabeçalho, Ion Navbar para uma barra de navegação e Ion Title para a gente poder ter um título também para nossa página. E nós temos também o sistema de módulos do Angular 2. Para quem tiver interesse e quiser saber mais detalhes sobre isso também, tem uma aula explicando lá no curso de Angular 2 do meu canal do YouTube. Basicamente, aqui o que nós estamos fazendo é declarando quais são as classes que nós queremos utilizar. Nós também importamos outros módulos que contenham diretivas do Angular 2. Nesse caso, o módulo do Ionic vai fornecer todos os componentes e tags do Ionic.
Nós temos aí o Bootstrap falando qual que é o componente ou arquivo que contém o código principal. E no Entry Components nós temos aí quais são as páginas principais do aplicativo. E dá para fazer aplicativo real mesmo, de colocar na Apple Store ou colocar no Google Play? Dá sim, e é o que nós vamos fazer aqui na mão na massa. Como base, nós vamos fazer um aplicativo Pokédex. Existem vários no Google Play e existem vários também na Apple Store, e nós vamos utilizar um desses aplicativos como base para tentar aí fazer uma espécie de cópia. Então vamos lá, o resultado que nós vamos ter depois do nosso hands-on vai ser um aplicativo nativo, então a gente pode instalar, ele vai ter um ícone tudo certinho no nosso aparelho. E a gente pode instalar o aplicativo também, tanto no iOS quanto no Android. Essa é a carinha do aplicativo, então nós temos aí uma lista de pokémons, podemos fazer uma busca e podemos ver também detalhes dos pokémons. Mas uma coisa curiosa para vocês verem nessa foto é que existem diferenças visuais entre o Android e o iOS. Novamente, um outro exemplo. Para essas diferenças visuais, nós como desenvolvedores não precisamos nos preocupar com código para ter essas diferenças visuais. O Ionic toma conta disso pra gente. E caso vocês queiram ver também esse aplicativo completo, porque nós não vamos conseguir desenvolver todo o aplicativo aqui nessa palestra, mas apenas uma parte dele, o início dele. Então, quiserem executar esse aplicativo no telefone de vocês, é só fazer o download do aplicativo do Ionic View, informar esse identificador, e aí vocês também podem brincar com o aplicativo no telefone de vocês. Então vamos lá, vamos começar a colocar a mão na massa. Primeira coisa que eu gostaria é dar uma dica para vocês. Eu vou voltar aqui para o terminal e eu vou modificar, vou botar aqui um CD Pokédex, que é o nome do aplicativo que a gente criou. Se a gente utilizar Ionic Serve e esperar esse comando ser executado, ele vai abrir automaticamente o browser para a gente e vai mostrar como que o nosso aplicativo está ficando. Então isso aqui é muito útil para a gente poder fazer a prototipação do aplicativo. Então essa é a carinha aqui do aplicativo que nós temos. Nós temos o Home, nós temos uma tela sobre e também temos uma tela de contato. Agora uma outra coisa legal, vou apertar aqui o Ctrl C para parar e vou executar o Ionic Serve -L. Ele vai abrir tanto o Android quanto o Windows Phone quanto o iOS e a gente vai conseguir ver as diferenças nessas três plataformas. Então nós temos aqui, olha que legal, no iOS as abas ficam embaixo, no Windows aqui fica em cima e no Android também tem as diferenças aqui do tamanho do cabeçalho, né, o tamanho também das abas, enfim, todas essas diferenças visuais é o próprio Ionic quem cuida disso. Agora vamos lá, vamos criar uma lista de pokémons. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou parar aqui novamente, Ctrl C, e eu vou utilizar a própria ferramenta do Ionic, que é o Ionic CLI, para criar um componente novo, ou seja, para gerar uma página nova. Então o que eu vou fazer aqui é um Ionic G para gerar, vou botar aqui uma página e vou chamar essa página de Pokémon List, ou seja, vai ser uma lista de pokémons. Se eu voltar agora aqui para o meu projeto, vocês vão ver que vai ter aqui esse diretório criado com HTML, tem aqui uma lista de pokémons, tem também um CSS e tem também um arquivo TypeScript com componente, com nome, já vem aqui com o construtor, tudo feito e tudo certinho. E para colocar essa lista de Pokémon aqui para a gente poder conseguir ver, deixa eu voltar aqui e colocar o Ionic Serve novamente. Aqui novamente nós teremos no browser a saída. Agora como é que a gente faz para poder colocar aquela lista de pokémons aqui? Então vou voltar aqui para o código, vou vir aqui no abas e vou adicionar aqui, vou primeiro fazer o import. Então vou pegar aqui o nome, que é o Pokémon List Page, dentro de Pokémon List, e botar aqui Pokémon List, não preciso da extensão TS. E aqui eu posso colocar, por exemplo, no local de homepage, eu vou colocar o Pokémon List Page. E aqui dentro das abas, eu vou colocar aqui qual que é o título, vou botar aqui Pokémons,
e o ícone também. Então aqui, utilizando o próprio CSS do Ionic, a gente consegue setar aqui, a gente consegue configurar o título da aba utilizando esse componente Ion Tab. Se a gente voltar aqui no browser, vai ter um erro. Então, o que está faltando? Está faltando configurar aqui o módulo. Já que a gente está utilizando, a gente também precisa adicionar dentro do módulo. Então, a gente precisa colocar o import, só que aqui vai ficar faltando o pages. Aqui também, como é um componente, precisamos colocar nas declarações e também precisamos colocar no Entry Components, já que a gente vai mostrar esse componente também como uma página da nossa aplicação. Voltando aqui, o terminal está limpo, sem erros. E se a gente voltar no browser, poderemos ver o Pokémon List aqui já pronto para ser utilizado. Agora nós queremos mostrar alguns Pokémons na tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável Pokémons, que vai ser uma lista de Pokémons. Como é objeto, eu vou tipar aqui como qualquer, como N, e também vou inicializar aqui a minha variável como vazia. E como é que a gente vai fazer então para poder mostrar os Pokémons na tela? Primeira coisa que nós vamos fazer é, nós precisamos das informações dos Pokémons. Então nós vamos utilizar o Poke API para poder obter as informações. Essa é uma API gratuita e a única restrição que nós temos é de fazer 300 requisições para o mesmo link por dia. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o Bulbasaur. Vou jogar aqui um outro arquivo, então eu vou apertar Ctrl N para criar um outro arquivo para poder ver melhor. Como eu vou colocar só a lista de Pokémons, por exemplo, eu posso tirar as habilidades, posso tirar as formas, posso tirar os índices dos jogos entre onde esse Pokémon aparece, também as áreas de encontro, os movimentos, vou tirar as estatísticas, vou deixar apenas isso daqui. Então eu vou copiar essa informação e vou colocar aqui dentro do meu array, porque esse vai ser um objeto que está em formato JSON. Assim tá bom. E como é que a gente faz então para mostrar esses dados na tela? Vou vir aqui, vou abrir o HTML e a gente vai começar a colocar informações aqui dentro do Ion Content. Como por exemplo, aqui nós temos vários Pokémons. E para a gente mostrar uma lista de Pokémons, nós vamos utilizar a tag Ion List. Loiane, como é que eu sei qual que é o nome da tag que eu preciso utilizar? Nós vamos verificar na documentação do Ionic. Então aqui quando você clica em Documentation, ele já te leva para a segunda versão. Nós vamos ver aqui no Components, aqui do lado. E eu quero ver, por exemplo, uma lista. Então eu venho aqui e vou verificar. Aqui tem vários exemplos e também até renderiza aqui como é que fica no iOS. Então como é que a gente utiliza? Tem aqui a parte básica. Você pode copiar para facilitar. Então, vou colocar aqui no lugar. E vocês podem ver que nós estamos utilizando uma diretiva do Angular 2, onde nós vamos fazer o loop. Então, eu vou remover aqui para deixar um pouco melhor. Como é que a gente vai fazer esse loop? É a mesma coisa da gente declarar uma variável local chamada item. Nesse caso, eu vou chamar minha variável de Pokémon e eu quero iterar uma lista de Pokémons, um array de Pokémons. E esse array a gente declarou aqui como Pokémons, então eu vou modificar aqui também. E para acessar alguma informação, eu acesso pelo nome da variável local, como Pokémon, e a informação. Então pode ser qualquer desse atributo aqui, como por exemplo o nome do Pokémon. Então eu vou botar aqui name. Vou só adicionar aqui um espaço para ficar um pouco melhor. E a gente pode voltar, por exemplo, agora no browser novamente para poder verificar. E nós já temos aqui o nome do nosso primeiro Pokémon. Vamos melhorar aqui um pouquinho e eu vou colocar dentro de uma tag H2 para ficar um pouco maior o nome desse Pokémon. Para melhorar ainda, eu vou pegar um segundo Pokémon. Vou colocar aqui um Pokémon 3 para a gente poder ter mais de um Pokémon nessa lista, para a gente poder verificar como é que vai ficar melhor. E vou adicionar novamente essa informação aqui, vou botar uma vírgula
e vou colar essa informação aqui do Pokémon. Agora, com 2 Pokémons na nossa lista, se a gente voltar aqui, teremos 2 Pokémons. E nosso aplicativo está começando a tomar uma forma pequena, mas ainda é uma forma. Agora, a gente pode ainda adicionar uma imagem do Pokémon para ficar mais bonitinho, né? Colocar umas imagens aqui. Eu vou disponibilizar para vocês esse código no GitHub. E eu coloquei aqui já para facilitar para a gente, dentro da pasta Assets. O Ionic tem também um outro componente chamado de Avatar. Então, eu vou utilizar aqui o Ion Avatar. Então, abrir tem que fechar. Pedir para esse item ficar na esquerda para ele ser renderizado, e aqui nós vamos colocar qual que é a imagem. Então, para a imagem eu vou utilizar uma tag de imagem mesmo, e aqui nós vamos colocar o caminho da imagem. Vou colocar aqui também o PNG, então ponto PNG, e aqui eu vou utilizar também a interpolação, que é essa notação com abre 2 chaves, fecha 2 chaves. E eu preciso também do ID do Pokémon. O ID do Pokémon nós temos aqui também disponível no nosso JSON. Então, Pokémon.id. Essa é apenas uma das maneiras que nós temos no Angular 2 de mostrar informações aqui como uma variável do componente no template HTML. Aqui é source. Então, voltando para o browser, nós temos já as imagens do Pokémon sendo mostradas. E se a gente quiser, por exemplo, customizar a cor dessa aplicação, como é que a gente faria então para poder customizar a cor? Eu vou abrir aqui o arquivo de CSS das variáveis do Ionic. E lá na documentação do Ionic existe uma variável chamada toolbar background. E eu vou colocar aqui uma cor meio vermelha para lembrar um pouco do Pokémon. Somente adicionando, por exemplo, uma variável de CSS aqui, e a gente voltar no browser, a gente vai ver que toda a aplicação ela vai utilizar esse tom avermelhado como cor da aplicação. Então essa é uma maneira que a gente tem também de fazer a customização, simplesmente adicionando uma variável do CSS na nossa aplicação. Bem, a gente poderia continuar codificando, mas só para vocês terem uma ideia, é que se a gente continuar o código que a gente está fazendo, a gente pode chegar num aplicativo como esse. Então, nós temos uma lista de Pokémons e nós temos também um outro componente para cada item da lista também, que a gente poderia criar para facilitar a manutenção no futuro. E para criar a lista, a gente viu que a gente utiliza o Pokémon List. Poderia criar ali também um outro componente só para aquela parte de dentro. A gente itera os Pokémons e a gente consegue passar informações, né, ao fazer o tap de um Pokémon e para os detalhes desse Pokémon, e também passar o objeto Pokémon ali desse ngFor para um outro componente do Ionic também. E para fazer ali o detalhe de cada item, a gente viu que a gente pode utilizar o componente Ion Avatar. A gente pode utilizar ainda ali, quando a gente fez o source, a gente colocou o caminho completo de onde está a imagem. A gente poderia ainda abstrair um pouco mais com o conceito de pipes do Angular 2, que eram o que nós utilizávamos como filtros no Angular 1, para somente passando o ID já pegar ali todo o caminho da imagem. E o nome, como por exemplo, também poderíamos aplicar um pipe para transformar apenas a primeira letra em letra maiúscula. E os tipos do Pokémon também, a gente poderia verificar se existe tipos, e depois a gente também poderia iterar esses tipos do Pokémon, aplicar ali uma classe do CSS, né, um estilo para ter uma cor de fundo dependendo da cor do tipo do Pokémon. E a gente tem também aí mais itens para poder embelezar ainda mais a interface de usuário da nossa aplicação. E para a gente poder obter os dados da PokeAPI, nós utilizamos o conceito de serviços, que é onde vai ficar toda a parte de comunicação com o servidor. Então a gente poderia criar um serviço, o serviço vai ter esse decorator para ser injetável, ou seja, para poder ser usado como injeção de dependência do Angular 2. E lá no na nossa lista de Pokémon, a gente pode passar no construtor também esse serviço que automaticamente a instância é criada para a gente poder utilizar. E para a gente poder realmente no servidor buscar a informação,
a gente utiliza o objeto HTTP do Angular 2 também, muito similar ao que nós fazíamos no Angular 1. Porém, aqui agora vocês podem ver que a gente não está tratando com callback de Ajax. Nós estamos fazendo uma programação reativa, ou seja, utilizando fluxos. A gente pega as informações que vêm do servidor, a gente pode pegar um atributo específico que vem lá no JSON do servidor, então a gente pode fazer mapeamentos. Depois de mapeamento, a gente pode fazer para que faça uma outra instrução, como por exemplo, atribuir as informações para uma variável local, pode também fazer o tratamento de erros e etc. Isso tudo é chamado de programação reativa no JavaScript. Existe uma biblioteca que é o RxJS, é uma coleção de APIs para diversas linguagens. Então tem para o Java, você pode utilizar em projetos Java ou também em projetos Android, pode utilizar no iOS nativo também, tem para várias outras linguagens, enfim, é uma coisa bem legal também da gente pesquisar e ficar de olho, porque é uma coisa que o mercado de trabalho agora vai estar utilizando bastante. E a gente também não precisa apenas retornar esse observador nessa programação reativa de uma chamada para o servidor, a gente também pode cachear a informação, né? E quando a gente trabalha com dispositivos móveis, é super importante a gente cachear as informações para que a gente não precise toda hora ficar indo no servidor. E lá no nosso Pokémon List, a gente pode simplesmente chamar esse método para obter o Pokémon e se inscrever para que sempre que houver modificações, sempre para que ele for disparado, a gente obtenha a lista de Pokémons atualizada. E caso a gente queira, ao fazer o tap, ao clicar em um Pokémon, e para os detalhes também é bem simples. Não sei se vocês repararam, mas no construtor do Pokémon List já veio pronto pra gente esse Navigator Controller, e a gente simplesmente utiliza o método push para poder empilhar um outro componente para que esse componente possa se tornar visível na tela para o usuário. E toda essa parte de empilhamento e desempilhamento segue os mesmos princípios da estrutura de dados pilha que a gente aprendeu lá na faculdade quando fez estrutura de dados. E também o botão de voltar é adicionado automaticamente, assim a gente também não precisa se preocupar com esse tipo de lógica de navegação entre telas do nosso aplicativo. Além disso, caso a gente faça vários detalhes do nosso aplicativo, a gente pode criar componentes auxiliares, que é para facilitar a manutenção do projeto. E isso tudo também feito com tudo código Angular 2. Então, por exemplo, essas são algumas telas, algumas partes do nosso aplicativo, os detalhes do Pokémon, os detalhes do Pokédex, as estatísticas, as habilidades, a parte de evolução, a parte de sprites, a parte de movimentos. Cada pedacinho desse nosso aplicativo pode se tornar um componente em separado para poder ajudar na organização do projeto. E aí vem uma pergunta que é bem comum para o pessoal que trabalha com Angular 2 e vem trabalhar com Ionic 2. Qual que é a diferença de páginas e componentes no Ionic 2? A diferença é que as páginas são as páginas mesmo, são as views do nosso aplicativo, é o que vai ficar exposto ali para o usuário como tela, então é cada tela do nosso aplicativo. E para poder ajudar na organização, a gente pode criar componentes auxiliares, né, que vão ser blocos de código menores, né, que facilita principalmente se você estiver trabalhando também em equipe. E para poder gerar um aplicativo nativo e mandar para as lojas, a gente pode também utilizar os comandos do Cordova, que também estão disponíveis na ferramenta do Ionic. Então, através do comando Ionic Platform Edge iOS ou Cordova Platform Edge iOS, a gente consegue gerar os projetos nativos. No caso do iOS, é um projeto do Xcode. Então, nós temos ali um arquivo que vai permitir que a gente abra esse projeto no Xcode. E também vai ter todo o nosso código HTML, JavaScript e CSS minificado e obfuscado
dentro da pasta www. Por mais que durante o desenvolvimento a gente crie vários componentes e vários arquivos, na hora de fazer o build a gente vai ter apenas um arquivo JavaScript com todo o nosso conteúdo. E o mesmo também a gente pode fazer para Android. Isso tudo quem faz é o Cordova, então é por isso que a gente consegue construir aplicativos híbridos com o Ionic. Para vocês um pouquinho mais sobre o aplicativo, vou fazer o espelhamento do meu celular aqui no computador. E eu vou abrir aqui, vou fazer um tap em cima do aplicativo. Vocês podem ver que tem toda a lista de pokémons, então se a gente continuar trabalhando naquele aplicativo, vai chegar num resultado como esse. Tem a parte de busca aqui também, então, por exemplo, vou fazer aqui uma busca pelo Bulbasaur e etc. Dá para fazer a busca também. Se fizer um tap em cima de um pokémon, a gente consegue ver aí todas as informações desse pokémon, como as informações de Pokédex, as informações de que esse Pokémon é bom ou não para atacar com outros tipos de Pokémon, habilidades, as estatísticas, a parte de evolução, os sprites e também os movimentos desse Pokémon. Enfim, tem todos esses dados. E outra coisa legal também, que vocês podem ver que aqui a parte de evolução do Bulbasaur tá verde, porque é um Pokémon de grama. Se eu obter, por exemplo, do Blastoise, vou vir aqui, vocês podem ver que tá tudo azul. Então a gente consegue também fazer customizações dinâmicas utilizando as funcionalidades do Angular 2 e do Ionic 2 também. Se vocês tiverem interesse, quiserem fazer o download do código para poder brincar ou até mesmo estudar, todo o código-fonte está disponível gratuitamente no GitHub. Nós também temos uma comunidade aqui no Brasil onde está em processo aí, está em andamento a tradução da documentação. E caso você tenha interesse e queira desenvolver com o Ionic mesmo, existem 3 itens que eu recomendo que você estude antes de começar o desenvolvimento, que é aprender o básico sobre a Apache Cordova para você entender um pouquinho melhor sobre esse mundo de aplicativos híbridos. Também o Angular 2 com TypeScript, como vocês viram ali, todo o código que a gente fez foi basicamente Angular 2 com TypeScript, com exceção das tags HTML que nós utilizamos do Ionic. E, é claro, os próprios componentes do Ionic, né? Como utilizar listas, botões, modais, alertas e etc. E, caso vocês tenham interesse mesmo, tem curso gratuito tanto de Apache Cordova quanto de TypeScript com Angular 2 no meu canal do YouTube, que é o youtube.com/LoianeGroner, tudo gratuito. E se vocês fizerem um cadastro também lá no portal loiane.training, também ganha certificado de participação quando o curso termina. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido a palestra. Tem aqui todos os meus contatos, os slides também estarão no SlideShare. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos. Até a próxima!